Hoje o tema é muito legal. Essa nutricionista queridíssima e doutora, estou falando de Natália Colombo, bem-vinda. Mais uma vez, vou te ver. Sempre um prazer. Veio com um conteúdo que vocês vão amar. Não desgruda da tela que hoje são várias farinhas, mas farinhas diferentes, que às vezes a gente até olha lá e fala... Puxa vida, eu queria tanto experimentar, mas para que serve? Qual é o que eu vou fazer com isso, né? Que eu vou fazer? Será que é gostosa, né? Que receita eu posso colocar? Eu sei que você manda muito bem nas receitas também. Então, aguardem que tem muito conteúdo, certo? É isso aí. Vamos começar então. Vamos lá. Você escolheu uma já para começar? Porque a mesa tá muito linda, né, Tem gente? várias, né? Tem várias farinhas. Bom, mas eu acho que é isso mesmo, né? A ideia era pensar em algum tipo de farinha e pensar em algum sintoma, né? Ou em alguma justificativa para a gente usá-las. Então, eu vou falar delas de uma forma isolada, porém, a gente pode misturar alguma delas, né? E colocar no dia a dia. Porque eu sei que tem gente que vai falar, eu tenho isso, mas também tenho isso. Então, como que a gente pode encaixar isso no dia a dia, né? Bom, eu queria começar falando uma que eu acho que é a que talvez menos pessoas conheçam, que é a farinha de, na verdade, o pó, né, de marapuama. A marapuama é uma raiz e ela é muito utilizada na Ásia, na África, e ela tem uma série de benefícios muito interessantes. E um dos benefícios que eu acho que é mais interessante a gente falar é porque ela gera um aumento de energia, ela é muito indicada para melhora da libido e ela também tem um efeito muito interessante a nível cerebral. Então, ela vai ajudar na melhora da cognição, na melhora da memória. Que legal. E tem um efeito adaptógeno super interessante. Então, o que é um alimento que tem esse efeito adaptógeno, né? É um alimento que tem a capacidade de melhorar a maneira como a gente lida com situações estressantes ao longo do dia, né? Então é muito bacana, porque equilibra cortisol, equilibra um monte de hormônios relacionados com o nível de estresse. O que eu ia te perguntar, eu vou botar para quem pro outro lado, tá, gente? Que é para todo mundo conseguir ver mesmo. Deu certo agora, diretora? Como a gente, porque aqui a gente tem possibilidade, todas elas que estão aqui, serem colocadas em cápsulas. Sim. Ok? Sim. Ingerir dessa forma. Mas a gente tem possibilidade de acrescentar também no nosso dia a dia, em refeições. E tem farinhas aqui que podem substituir farinhas de receitas que dão até liga, né, Nath? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Vou falar sobre elas exatamente. Tá. Tem algumas que dá sim. A questão é que o que a gente tem que pensar na questão da cápsula é que, por exemplo, aqui eu tô falando do pó da marapuama, mas existe também o extrato da marapuama, que é uma coisa um pouco mais concentrada. Então, aqui eu tô falando de uma forma que pode ser incluído na alimentação de qualquer pessoa, independente, né, de uma forma mais específica. Então, tá bom. Né, para alimentação mesmo. Pensando em alimentação, tá mas bom. sim, maca peruana já existe em cápsula, marapuama já existe em cápsula, né? Então, mas a gente pensando na alimentação, e é o que você falou, principalmente o psyllium, a farinha de semente de abóbora, a farinha de maçã, farinha de beterraba, pode ser incluído na alimentação ou num shake, ou no preparo de uma panqueca, ou num bolo que você, né, mesmo que você vá fazer um bolo normal, uma receita tradicional de farinha de trigo, que você quer colocar um pouco mais de nutrientes, equilibrar um pouco mais a carga glicêmica e colocar uma farinha de maçã que tem fibra, é uma ótima alternativa também. Que legal. E o gostinho é maravilhoso, a gente pode misturá-las, né? E não tem pico glicêmico aqui, né? Não, nenhuma delas. Nenhuma delas. A carga glicêmica delas é bem baixinha, exatamente porque elas têm uma quantidade de fibra muito grande associada, né? Quando a gente fala da farinha de beterraba, por exemplo, a quantidade de fibra dela não é tão alta, mas aí ela vai ter outros benefícios que eu já vou falar. Então, ela aumenta principalmente por ela ser fonte de nitrato e nitrito, ela melhora a vasodilatação. E aí, com isso, ela melhora energia, ela melhora a performance física, né? Então, por exemplo, eu vou tomar um shake antes de ir pra academia, como um pré-treino, por exemplo. Colocar a farinha de beterraba num preparo ou bater essa farinha num shake é super interessante. No whey, por exemplo, sei lá. Perfeito, whey, exatamente. Porque melhora essa performance, né? Porque aumenta a produção de óxido nítrico, então melhora toda essa parte de perfusão sanguínea, então isso é super interessante. E também melhora a recuperação muscular. Então é bem interessante. E quanto que a gente pode consumir dessas farinhas, Nath? Porque tem muita fibra, né? Tem bastante fibra. Pensando na farinha de beterraba, que eu acabei de falar, a quantidade seria de 1 a 2 colheres de chá
ao dia. Tá. Então, como a gente está falando num exercício físico de uma forma pontual, eu poderia colocar uma colher de chá no meu pré-treino, por exemplo. Tá. Agora, vou preparar uma panqueca, eu posso usar uma quantidade maior, entendeu? Perfeito. De todas essas aqui, a que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com quantidade é a de Marapuama. Tá. Porque a farinha de Marapuama, o pó de Marapuama, né? Mania de falar farinha, na verdade é pó o termo correto. O pó de Marapuama, ele tem cafeína. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com ele. Então ele não seria indicado para hipertensos, Tá. E ele não seria indicado, por exemplo, para gestante, né? Ou Perfeito. mulheres que amamentam. E também não para criança, obviamente. Então aqui tem contraindicação. Isso. Vou lá e já volto, porque aí a gente vai discutir um pouquinho a questão do psyllium, que o psyllium, ele já é até mais conhecido, Sim. mas eu acho que as pessoas usam tão pouco. Pouco, também acho. Porque ele tem um custo baixo e ele é muito legal. E a gente encontra, né, de uma forma fácil e tal. E eu sei que você tem dicas pra gente Sim. incluir realmente na rotina, em receitas, e eu acho que pode ajudar muito. Vamos falar da maca peruana também, ó, pra quem tá desanimado. Vamos falar um pouquinho de maca peruana antes da gente falar do psyllium, Nath? Vamos. Adoro maca peruana. Bom, então a maca ela já é bastante famosa, né? Então já se fala bastante sobre ela, porque a maca ela tem algumas propriedades muito interessantes para a saúde da mulher e também para a saúde do homem. Então, de uma forma geral, a maca peruana ela é capaz de fazer como se fosse uma modulação hormonal natural. Certo. E aí, por conta disso, ela melhora o equilíbrio hormonal. Dessa forma, ela é capaz de melhorar a libido, né? Ela promove mais energia de uma forma natural, né? Diferente, por exemplo, de uma Marapuama que tem um pouco de cafeína, a maca ela vai por uma outra via, por conta dessa Entendi. modulação e equilíbrio hormonal. Tá. Então, ela ajuda bastante na questão da libido e existem já alguns estudos mostrando que para o homem a maca peruana também é bastante interessante para o tratamento, por exemplo, de uma disfunção erétil, né? Para melhora dessas situações, também para equilíbrio hormonal de uma forma geral. Então é pro casal. Exatamente, Casal, gente. exatamente. Ainda falando sobre essa parte, né, de saúde do homem, também queria só puxar um gancho aqui para a farinha de beterraba, porque a farinha de beterraba, exatamente por conta da presença de nitrato e nitrito, também existem alguns estudos, tanto da farinha de beterraba, como daí, fugindo um pouco daqui, mas falando também de alimentos da melancia, né, no caso, suco de beterraba e suco de melancia, que também já existem estudos muito interessantes para a saúde, para essa parte sexual do homem. Né? Então, também super interessante, exatamente, por conta de aumento de vasodilatação. Apostem na beterraba e quando a gente tem ela em farinha, né, a gente tá falando também de um consumo, às vezes, que a gente consegue consumir mais sem ter toda a caloria, às vezes, né, dependendo da dieta que a pessoa segue, né? Sem dúvida, exatamente. E aí, a maca peruana é interessante você usar uma colher de chá ao dia, né, de preferência, começar mais ou menos com essa dosagem. E aí, eu sempre gosto de colocar qualquer tipo de componente que mexa com essa parte de disposição e energia pela manhã, né? Porque realmente é o horário que isso vai ter um efeito mais interessante. Mas não necessariamente que exista uma contraindicação da maca peruana em outro horário, tá? Diferente da Marapuama. Então, de preferência de manhã, mas poderia ser em outro horário também. A gente pode jogar numa omelete, no iogurte? Pode comer, pode. Na frutinha da manhã? Pode comer, pode usar dessa forma. Ou, por exemplo, pode fazer um shotzinho de manhã. E aí, talvez, colocar uma maca peruana, uma espirulina, né? Colocar algum outro composto, um limão, enfim, algum outro composto que a pessoa use. Interessante. Também é uma forma boa de se usar. Vamos colocar a perguntinha agora? Na tela. Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Ana. Um beijo. Existe alguma farinha que desincha o corpo? Então, assim, de uma forma geral, pensando em algum princípio que exista na farinha, não necessariamente. Dessas que a gente trouxe aqui, uma que tem um efeito interessante pensando em detox seria a espirulina, né? Então, assim, pensando no que a gente tem aqui na mesa, a espirulina, eu não falei ainda dela, mas a espirulina ela tem um efeito muito interessante, ela tem uma concentração de clorofila muito alta, por conta disso ela tem um efeito antioxidante, um efeito anti-inflamatório, ela tem um efeito diurético natural por conta do detox, né? E aí, também pensando no desinchar, mas não na forma do desinchar, eu colocaria também o psyllium e a farinha de maçã, porque como são muito ricas em fibras, elas ajudam a eliminar toxinas do organismo. E aí, por essa via, ajudaria a desinchar. Mas não que tenha algum efeito diurético em nenhuma delas. Tá certo. Eu não conhecia a farinha de maçã, você já conta pra gente. Tem mais perguntinha, olha lá.
Obrigada, Karina, um beijo. Doutora, qual a melhor farinha para quem tem intolerância ao glúten, né? Quem Deve ser intolerante. Tá. Qualquer farinha, na verdade, que não tenha glúten, né? Então, assim, de uma forma geral, pensando só na questão da intolerância, a gente poderia pensar numa farinha de arroz, a gente poderia pensar numa farinha de grão de bico, que é uma farinha interessante, uma farinha de quinoa, que são farinhas que têm um percentual de proteína mais alto, né? Então, seriam alternativas melhores. Uma farinha de semente de abóbora, farinha de amêndoas, né? Todas essas daqui, tanto pós, né? Quanto farinhas, aqui nada tem glúten. Nada tem glúten, então, exatamente. Aqui tudo seria liberado para quem é celíaco ou para quem não consome. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, querido Gu. É verdade que a farinha de semente de abóbora pode nos ajudar a aumentar a massa muscular? Então, não, porque na verdade, quem dera, né? Mas assim, infelizmente não é uma farinha que vai fazer isso. Para ganhar massa muscular tem muita coisa envolvida. A questão é que a farinha de semente de abóbora, ela é uma farinha que tem uma concentração de nutrientes muito grande, ela tem uma proporção de proteína interessante, pensando que ela é uma farinha, mas não que seja uma farinha proteica, mas ela tem um percentual de aminoácidos, magnésio, zinco. Mas para a gente ganhar massa muscular, a gente precisa de uma série de coisas, né? A gente precisa de um consumo adequado de proteína, carboidrato, treino, né? Mas assim, pensando em todas essas farinhas, se o objetivo fosse ganhar massa muscular, realmente a farinha de semente de abóbora seria a mais indicada. E quando a gente fala dos sintomas, que a gente falou do início, e das queixas, por isso a gente colocou, né, em todas as plaquinhas o que é o mais, enfim, o que a gente pode aproveitar melhor de cada uma delas, mas no fundo a gente está falando também dessa possibilidade de trocar as farinhas que tem enfim, alto índice glicêmico, que tem um impacto realmente na dieta, por essas que vão ser fibra. Sem dúvida. E sem ter esse rebote. Sim, exatamente. E uma coisa que eu gosto muito de usar essas farinhas, né, e aí aqui principalmente eu incluiria essas 3 e a farinha de beterraba, que, né, são as que mais daria para fazer isso. Mas, por exemplo, eu vou fazer uma panqueca ou vou fazer alguma receita que em geral é farinha branca. Você acrescentar uma farinha dessa, que tem bastante fibra, que tem mais nutriente, por exemplo, a farinha de semente de abóbora é super interessante, porque ela tem magnésio, tem zinco, tem ferro. Então, você misturar, que seja uma farinha branca com uma farinha dessa que tem bastante fibra, você já muda completamente, né, a carga glicêmica da dieta, você agrega mais nutriente, você gera mais saciedade. E são gostosas, né, gente? Tempera bem, são muito boas. Coloca. Vamos falar da farinha de maçã? Porque esse aqui também é legal, então é colesterol e glicemia? Sim, ela é uma farinha que é riquíssima em fibras solúveis e fibras insolúveis. E aí, por conta disso, ela vai atuar de várias maneiras. Então, ela atua melhorando toda a microbiota intestinal, né? E aí isso também já tem um impacto lá em colesterol. Ela retarda a absorção de carboidrato da dieta, ela retarda a absorção, né, de gordura da dieta. Ela também faz com que haja uma eliminação, né, de parte dessa gordura pelas fezes. Então, assim, é muito interessante e é muito fácil de ser consumida, né? Essa aqui que você, assim, diria, onde a gente pode colocar? Então, essa seria uma que daria pra você, por exemplo, colocar junto com uma receita, bater num shake pela manhã ou colocar ela junto com as refeições, que seria a mesma orientação, daí já puxando pro Psyllium, antes do almoço e do jantar. Ai, que legal. Então, né, o Psyllium, uma dica que eu sempre dou, já vou falar dele, né, pra aproveitar, é colocar, por exemplo, uma colher de chá do Psyllium num pouquinho de água e tomar antes do almoço e antes do jantar. A de maçã, a gente pode usar da mesma forma. Coloca ali na água, ela vai criar um volume assim que vai dar uma saciedade. Exatamente, mas uma coisa que sempre me perguntam é tomar ela antes de formar esse gel, porque daí depois que formou o gel é meio ruinzinho. Mas tipo, pra formar o gel, né, dentro do nosso corpo. Pode. Pode. Não precisa esperar ela formar o gel. Não precisa. Mas a gente pode, de repente, numa receita, esperar formar o gel e substituir, às vezes, até o ingrediente. Sim, sem dúvida. Que dá funciona liga, super gente. bem. Tem muita gente, tem muitos veganos que substituem o ovo, substituem né? Assim, o ovo, exatamente. É muito comum da linhaça, mas eu acho que o Psyllium pode dar, Psyllium não dá? dá certo, dá super certo. Então, gente, já fica mais uma dica aí legal, que é fácil. O Psyllium a gente encontra muito fácil. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Eliana, um beijo pra você. Farinha de maracujá emagrece? Qual a quantidade indicada para o consumo diário?
Então, da mesma forma que eu falei da massa muscular, né? É muito difícil falar que uma farinha vai emagrecer, mas a forma como você vai usá-la pode te ajudar nesse processo. A farinha de maracujá, ela tem uma composição muito parecida com a farinha de maçã que a gente está falando. Tá. Então, daria para você usar da mesma forma, ou num shake pela manhã, por exemplo, numa receita de manhã, porque vai te ajudar na saciedade ao longo do dia, ou dá para te ajudar, por exemplo, no almoço e no jantar, colocando num copo com água. E uma outra estratégia também, aí não só pensando em emagrecimento, mas, por exemplo, a pessoa ela vai fazer uma refeição, sei lá, vai comer uma feijoada naquele momento que tem mais gordura, entendeu? Você também pode usar essas estratégias de uma forma mais pontual. Então, jogar ali, exatamente, ou tomar para diminuir a absorção da gordura. Exatamente, funciona super bem. Então daria certo com a de psyllium, com a de maçã e com a de maracujá. Com a de maracujá e com a de banana verde, que eu não trouxe, mas também já puxo esse gancho. Também tem a de banana complementar. verde. Tem mais perguntinha, aproveitem. Elza, obrigada, um beijo. E a farinha de pipoca, tem benefícios? Ai, gente, adoro isso. A farinha de pipoca tem vários benefícios. Na verdade, a pipoca por si só tem vários benefícios, né? E a farinha de pipoca vai ter as mesmas, porque nada mais é do que a pipoca batida, né? Então, assim, ela tem uma concentração interessante de antioxidantes, ela tem uma carga glicêmica bem moderada. E o mais interessante da farinha de pipoca, não sei se vocês já viram a farinha de pipoca, mas ela é muito leve, né? Então, assim, você acaba usando uma quantidade pequena para fazer determinada receita. Então, você acaba usando muito menos, né, do que você usaria de outra farinha. Então, em geral, ela ajuda bastante na saciedade. Ela é super interessante. Então, é legal. E não tem glúten. E não tem também, glúten, sim. Uma opção. Na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Sil. Um beijo. Qual seria a melhor farinha para fogachos na menopausa? Bom, pensando daí na questão dos fogachos de uma forma geral, para tentar pegar o que eu tenho aqui, a maca peruana é interessante, não necessariamente ela vai atuar nos fogachos, mas ela vai gerar, né, vai dar uma equilibrada na parte hormonal. A marapuama também tem um efeito que pode atuar nisso, lembrando que a marapuama é começar com uma quantidade bem pequena, tá? Até menor que uma colherzinha de chá. Uma coisa que é muito interessante para fogacho, mas que eu não trouxe, é a amora. Né? Então, a amora desidratada, o pó de amora desidratado, por exemplo, e frutas vermelhas é super interessante para essa parte de fogachos. Olha que coisa boa. E a farinha de beterraba também pode ajudar, por ela aumentar um pouco da vasodilatação, ela pode contribuir para o equilíbrio hormonal de forma indireta. Mas a farinha de amora, por exemplo, pó de amora é super interessante. Cranberry é legal, Nath? Cranberry, sim, porque ele entra nessa família das frutas vermelhas de uma forma geral. E frutas vermelhas, assim, pelo teor de antioxidantes que ele tem, é muito positivo para a saúde da mulher de uma forma geral, como antioxidante anti-inflamatório e aí de uma forma indireta também contribui para os fogachos. Então, na menopausa ou qualquer outro momento da vida da mulher, vamos investir então nas frutinhas vermelhas. Sem dúvida. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Érica. Um beijo. É verdade que farinha de linhaça é prejudicial para quem tem miomas ou estrogênio alto? Então, a linhaça, ela tem fitoestrógeno, né, na composição. Então, isso é fato. Mas, assim, não é que vai ser isso quando a gente pensa em alimento, num uso regular, que vai contribuir para isso. Agora, a pessoa faz um uso diário de uma quantidade muito grande, não seria o indicado. Eu acho que tem tantas outras farinhas, se você tem essa questão, eu não apostaria nela. Mas dizer que ela vai causar isso ou que vai piorar ou que é responsável teria que ser grande. Exatamente. Quantidade. O que é difícil, né? Porque acho que é muito difícil alguém que consuma tanta linhaça a ponto de ter esse problema. Até porque não é tão gostoso também, né? Então. Eu acho que as opções aqui são melhores. Exatamente. Eu vou colocar mais uma perguntinha. Você quer demonstrar, Nath? Sim. Vamos só demonstrar, Glaucia? Como você faria, então? A gente tem aqui... então, eu dei o exemplo do shot, né? Mas aqui pensando que a gente tá colocando um suco de manhã e a pessoa que tá buscando, por exemplo, uma energia. Então, esse aqui é um suco de frutas amarelas, de uma forma geral, um suco amarelo, né? E aí eu vou colocar um pouquinho aqui da farinha de marapuama, né? Aqui eu falei uma colherzinha de chá, né? Até um pouquinho menos, lembrando que é legal começar com uma quantidade pequena, né? Pra ver o quanto que você se adapta. Mas é um pozinho que você mistura, até pra mostrar aqui, que eu tô misturando meio... Mas ele não muda o sabor. Entendi. E ele é muito sutil e ele praticamente desaparece. E é a quantidade que a gente precisa pra dar esse up já matinal. Exatamente. Interessante. Tem mais perguntinha, Nath? Bombando lá no Instagram. Aproveitem. Sara, obrigada, um beijo. Farinha de arroz pode soltar o intestino? Não necessariamente, não consigo pensar por onde. Porque é uma farinha branca, né, de uma forma geral, ela não tem uma quantidade
tipo grande de fibra nem nada. Então, e até é difícil pensar em alguma sensibilidade ao arroz. Então, assim, difícil isso acontecer. Provavelmente deve ser, se você teve esse sintoma, algum outro ativo que tenha, né, algum outro... né? Unido nessa farinha. Exatamente. Ou até um excesso de gordura, às vezes numa receita que tivesse a farinha de arroz. A gordura, sim, pode ser mais. Sim, exatamente. Ou também uma coisa que acontece é que existem muitos produtos industrializados, né, que vai a farinha de arroz e aí a gente pensa logo na base. Mas existem muitos produtos industrializados sem glúten que usam uma quantidade grande de aditivos que a gente às vezes não está muito acostumado nos produtos convencionais. Pensaria em alguma coisa assim, não necessariamente na farinha de arroz. Tá certo. Nath, maravilhosa, volta. Volta, sempre um prazer. Você é muito querida e sabe tudo. Muito obrigada, Carol. Doutora é um prazer. Natália Colombo. Você vai lá no Instagram dela que você vai amar. @doutora abreviado Natália Colombo. Tudo junto. @doutora abreviado Natália Colombo. Tudo junto. Vai lá que o conteúdo é imperdível. Obrigada, viu? Beijo nas crianças. Estão bem? Estão ótimas, graças a Deus. Né? Grandes e